Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, meio estranho ter esse monte de aula gravada e falar para uma câmera, enfim, é diferente, é estranho. Mas até que vocês voltem a alegrar o nosso dia, vamos continuar nosso conteúdinho de história. Até a aula passada em história, então, nós estávamos falando sobre a queda do regime feudal, falamos sobre a crise do feudalismo, queda do Império Romano, aí falamos do feudalismo de um modo geral, depois a queda do feudalismo, aí entramos com a Reforma Protestante, o Renascimento. Hoje eu quero focar com vocês na questão das monarquias nacionais. Nós vamos falar sobre a formação dessas monarquias e como elas vão proporcionar uma mudança no cenário moderno. Lembrando que na história nós estamos então a partir ali da queda do feudalismo, a queda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, nós agora entramos numa nova era da história conhecida como a Idade Moderna. Falando em formação então das monarquias nacionais, nós vamos falar então a partir da decadência da Era Medieval. Um período que ficou conhecido como Baixa Idade Média, já que na época nós tivemos dois momentos. O ápice da Idade Média, que foi a Alta Idade Média, e o declínio da Idade Média, conhecida como Baixa Idade Média. Bom, esse momento da formação dessas monarquias foi um período em que os nobres mais ricos vão perceber que o sistema feudal não vai servir mais. Na Baixa Idade Média vão surgir burgueses que foram importantes ali na formação dessas monarquias nacionais, porque assim como os nobres, eles viam vantagens nessas mudanças que poderiam vir a acontecer. Basicamente, essa transformação foi um processo bem longo e que mudou a história do mundo, pois vai permitir que novos países nascessem, além da construção de uma identidade de lugar, como por exemplo Portugal, que passou a ter um idioma próprio e também uma moeda única deles interna e também uma capital. Então repara que os países como conhecemos hoje começam a ganhar as características atuais neste momento. Entre os séculos XII e XV, a Europa vai viver um período de grandes mudanças. Falamos várias delas até aqui. Os burgueses, que eram os comerciantes, começaram a formar uma nova classe social, o que vai implicar na quebra lá do sistema feudal, que existia desde o século V com a queda do Império Romano do Ocidente. O feudalismo, que era um sistema de economia e sociedade baseado na agricultura, em que ter terras significava muita riqueza, cabe lembrar aqui, né? Quanto mais feudos ou porções de terra um senhor tivesse, maior era o título de nobreza deles. As lideranças eram fragmentadas, cada terra tinha o seu dono e ele geria conforme ele achasse melhor. Lembre-se, a sociedade feudal naquela época era formada por clero, nobres e servos. Lembre-se, clero, igreja católica. Nobres, os grandes cavaleiros e donos das terras. Servos, os trabalhadores, camponeses, escravos, que viviam nas terras dos nobres e também da igreja. Lembre-se que o feudalismo era agrário e a economia era baseada na troca das coisas, conhecida como escambo. Até mesmo a mão de obra era comprada pela troca de alimento e proteção, não pelo salário. Se um senhor feudal, um nobre, quisesse alguém para trabalhar em suas terras, tinha que lhe oferecer alimento e moradia. Em comum acordo, o servo aceitava e cuidava das terras para receber ali um pagamento que havia sido negociado, estipulado com o seu dono, né? Com o surgimento dos burgueses, o feudalismo caiu aos poucos, a população passou a ver que existiam alternativas de trabalho fora da agricultura e a burguesia vai crescer, vai se tornar forte. Outra mudança importante foram as moedas que passaram a existir e também ter um valor dentro da sociedade. Então, um novo tipo de enriquecimento surgiu, passou a funcionar. Tornou-se mais atrativo viver do comércio do que da agricultura. Então, ter moedas era mais importante do que ter terras. Através de conflitos, guerras, auto-intitulações, reis vão surgir e vão tomar posse de terras maiores que os feudos, centralizando toda a administração desses lugares, dessas terras, na família real e fazendo dessas terras os chamados estados com E maiúsculo nacionais,
tinham a moeda própria, um exército próprio, um comércio independente e outros elementos que vão formar uma monarquia nacional. O Estado, com E maiúsculo, lembre-se, é formado por um conjunto de ingredientes, de elementos que formam um país, tal qual você conhece hoje. Então tem um território delimitado, tem uma população, um poder absoluto, um governo centralizado, moeda, tinha capital física, né, a cidade, e tinha outras características modernas, como vilarejos e outras cidades. No feudalismo não existia essa forma de divisão, e foi justamente essa mudança que a formação das monarquias nacionais levou a Europa agrária, até então agrária, às transformações. Não existia um país estabelecido, mas existiam até então vários feudos, e cada um deles com reis, servos diferentes. Quando as monarquias nasceram, países, estados com E maiúsculo, vão passar a existir, com um único poder central, um território definido, população que tinha um idioma dali, não era mais um idioma universalizado ou ainda um idioma cada qual com suas características por meio dos seus feudos e afins, e todas as outras características que se formam um país hoje começaram a aparecer naquele momento. Os burgueses foram as peças-chave necessárias para a formação dessas monarquias nacionais, porque era vantajoso para eles, né? Já que enquanto os países se formassem, o comércio expandia, e o comércio expandindo, os burgueses eram beneficiados, eles eram ali abençoados, né? Nas monarquias, os reis eles viam a necessidade de se aumentar esse comércio também. E, basicamente, para os reis era importante que o comércio fluísse e os burgueses tinham como função primária viver do comércio. Então, juntou-se literalmente a fome com a vontade de comer. No feudalismo, tinha a cobrança de vários impostos, todos baseados na agricultura. Por exemplo, se um servo colhia ali 30 laranjas, 20 eram dadas ao senhor dele como imposto, por exemplo, né? Apesar de ter alimento e segurança, muitos servos não gostavam desse imposto ou dessa tributação. Na monarquia, os impostos vão se manter e até aumentar. Os camponeses não gostavam, mas os burgueses perceberam que esses pagamentos ajudavam a melhorar o comércio de modo que ajudaria na expansão dele próprio e logo ele teria mais lucro. Além dos impostos, a monarquia também apresentou outras novidades. Por exemplo, pedágios, alfândegas, unidades de pesos e medidas para padronizar o comércio. Já existia, claro, mas cada feudo tinha uma forma diferente de lidar com ele. E com a liderança centralizada naquele lugar, tudo foi unificado. Então, você pesar um alimento na hora da compra ou medir um objeto, foi padronizado. Todos esses elementos eram positivos ao crescimento da burguesia. Assim, o que era lucrativo para a nobreza também vai satisfazer os interesses dos burgueses. Quem não gostava dessa crescente aí dos impostos e dos novos caminhos que as sociedades estavam tomando eram os próprios camponeses. Eles eram resistentes a esses pagamentos. Então, para não ficar sem receber os impostos da população do campo, o rei, a família real, usava a força para conseguir a captação desses impostos, a remuneração. Com o declínio do sistema feudal, a novidade agora dos burgueses, como nova classe econômica, nova classe social, e também a nobreza que estava em movimento para mudar a participação dentro da cultura, por exemplo, nós podemos entender que as monarquias vão nascer porque vão adotar algumas situações. Primeiro, a centralização do poder, um rei que governava o Estado. Segundo, o território que era delimitado, ou seja, um país só, sem divisões de feudos, não tinha outros reis administrando, não tinha nada. O idioma era fundamental. Outra situação, o Exército Nacional, uma força que iria proteger, guardar o território ali de um modo geral e também vai auxiliar na cobrança dos impostos daqueles que não queriam pagar eles, né? A burocracia. Burocracia nada mais é do que a prática de regras, conjuntos de regras para que se faça o sistema funcionar. Basicamente, naquela época, cargos públicos que iriam auxiliar o rei, o monarca. Ele vai existir para monitorar o pagamento dos impostos, organizar o comércio, fiscalizar todas as atividades econômicas do Estado. Outra marca, a moeda, vai se tornar única em todo o território e vai servir para o país inteiro. Não era cada feudo ou cada vila que tinha sua moeda, cada qual aceitava-se
um valor monetário diferente da outra. Não, não, agora estava padronizado. Havia o clero, a igreja no caso, que não pagava impostos, era isenta, tinha postos ali, um cargo de valor, mas também não vai exercer a mesma influência que exercia lá durante o feudalismo. A Igreja Católica estava presente somente na religião. Houve, de fato, o início de uma separação entre a religião e o Estado. O poder que havia sobre a Igreja na Idade Média já não era igual. E uma última marca, uma última característica desse novo momento das monarquias nacionais é a aliança com a burguesia, que, como eu disse agora há pouco, era muito interessante para os nobres ali, para a alta cúpula do país e também para os próprios comerciantes. No seu livro mesmo você tem alguns exemplos. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, elas vão ser as primeiras monarquias a se estabelecer na Europa. E a formação desses novos estados vai permitir que uma nova era começasse pelo mundo. Foi após essas monarquias que as novas rotas comerciais vão nascer, que vão levar à exploração de especiarias lá das Índias e também a colonização de novas regiões, como a América e a Oceania, conhecida como Novo e o Novíssimo Mundo. Outra implicação, vamos dizer assim, atual nessa formação das monarquias nacionais foi o nascimento do que eu comentei na aula passada, do capitalismo. Ele vai ocorrer por conta da relação entre burgueses e nobres ali com o comércio e todo lucro, todas as finanças que começavam a aparecer diante desse novo tipo de relacionamento. Afirmar que um regime naquela época, uma monarquia naquela época era absolutista, é o mesmo que dizer que se tratava de uma monarquia em que o rei tinha todos os poderes ilimitados, tinha os poderes absolutos. Contudo, eu e você, nós não devemos confundir absolutismo com uma palavra que talvez você já tenha ouvido falar, chamada de despotismo. Embora na área política, no conteúdo político dessas duas palavras, elas tenham a mesma essência, ou seja, um governante com poderes ilimitados, só no absolutismo que se tem justificativa teórica. Sim, acredite, haviam teóricos que justificavam o poder centralizador desses reis que estavam formando as monarquias nacionais. E essas teorias foram formuladas na época do aparecimento das monarquias nacionais. E que vão dar legitimidade, que vão comprovar, que vão dar veracidade ao poder político daquele momento. Bom, desde a antiga Roma, que vocês já viram, existiam governantes com poderes absolutos. Essa tradição ela vai passar por toda a Europa e vai sofrer ali uma inflexão que vai permitir então um aparecimento do chamado absolutismo. Aos poucos foi se consolidando uma versão do absolutismo que defendia a superioridade do governante, associando essa superioridade ao poder divino, e assim vai eliminar quaisquer poder contrário que limitasse o desejo desse governante. Curiosamente, o termo absolutismo não era usado naquela época para designar ali o tipo de regime político que estava funcionando. Essa palavra vai se popularizar com a expansão e com a expressão se expandindo aí historicamente falando só lá no final do século XVIII, ou seja, quando as monarquias absolutistas já estavam em total decadência. Durante os séculos em que o absolutismo vai funcionar dentro dessas monarquias nacionais, foram vários os teóricos que vão dar sustentação a esse poder absoluto e até divino dos reis, assim como também tinha os que criticavam esse poder. Em partes, alguns fatores novos, como guerras religiosas, por exemplo, vão desempenhar um papel importante na sociedade para consolidar esses teóricos, sobre a qual eles vão se basear naquele regime, eles vão se inspirar no absolutismo. Do outro lado, elementos que vinham lá do período medieval, com uma grande presença da religião dentro da política, uma herança religiosa dentro da política, também vai apoiar e ajudar nesse discurso de teorização do que foi o absolutismo. Jean Bodin, por exemplo, foi considerado o primeiro teórico do absolutismo. Ele vai publicar um livro lá em meados do século XVI, o livro chamado 6 Livros da República, onde ele vai discutir a questão da soberania. Segundo Bodin, a soberania era um poder que não era divisível.
ele tinha que ser único. O rei, portanto, na qualidade de soberano, não poderia compartilhar ou até mesmo partilhar o seu poder com ninguém. Nem tampouco está submetido a uma outra autoridade, como houve um período ali em que reis estavam debaixo da autoridade da igreja. Para o Bodin, basicamente, não se encontrava, então, um rei que estivesse submetido nem mesmo às suas próprias leis que ele mesmo escrevia. O soberano estava somente debaixo de uma lei divina, numa concepção ali que misturava o que eu falei agora há pouco, né? Religião e política, onde o rei se achava como se fosse uma figura divina na terra. Outra situação, com a obra Leviatã, publicada quase um século depois do livro de Bodin, outro autor, mais famoso entre nós aqui na escola, Thomas Hobbes, também deixou a sua contribuição como teórico do absolutismo. Na visão de Hobbes, no seu estado de natureza e de entregueza à própria sorte, os homens eles estariam se autodestruindo. Então, largados aí à própria natureza humana, o homem nasceu para ser mau. É por isso, então, que por necessidade fizeram um acordo entre si, um contrato social, você viu isso no 8º ano, que vai designar um soberano sobre todos os demais, tidos como súditos. Então você tinha o soberano e os súditos. E a esse soberano, o rei absolutista no caso, competiria então garantir a paz, a defesa e a proteção da nação. Ok? Outra parte marcante nesse pensamento político moderno é um outro livro conhecido como O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Ele foi escrito ali no século XVI, tá? O Príncipe é um acordo, um tratado político a respeito das estruturas do Estado moderno. Nessa obra, Maquiavel ele vai discorrer sobre vários temas, sempre abordando a maneira como o soberano, que era chamado de príncipe, deve agir para manter o seu reino. Esses pensadores eles vão se somar uns aos outros. Por exemplo, outros pensadores que você nunca ouviu falar aqui na escola, Hugo Grocio, Jacques Rousseau, Robert Filmer, eles vão sustentar teoricamente um modelo de regime político que vai marcar a história europeia durante o início da Idade Moderna, logo após o período medieval. E somado então ao surgimento das monarquias nacionais, ao absolutismo, essas teorias, a sociedade moderna sofria outra mudança na área econômica. Nós estamos falando do mercantilismo. E o mercantilismo ele vai surgir ali no final da Idade Média, no século XV, e vai durar até o século XVIII. É considerado como a parte primitiva do capitalismo. No período que nós conhecemos ali a Idade Moderna, o mercantilismo vai ser a principal marca, tá? Ele vai ser considerado um conjunto de práticas econômicas adotadas por esses países, esses estados nacionais, com o objetivo de acumular riqueza e dar poder para o rei. Então repare, eu tenho país, eu tenho um rei. O que dá poder ao rei e garante a riqueza do país são o acúmulo desses metais preciosos, o acúmulo de riquezas que o mercantilismo iria propor. Os principais países que vão representar essa prática vão ser Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Os principais países que, por um acaso, colonizaram o mundo nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Muitos estudiosos consideram o mercantilismo como uma transição do período feudal, desse período medieval feudal, ao capitalismo moderno, à produção capitalista. Vale destacar aqui que o feudalismo e o capitalismo são sistemas econômicos, tá? Não se esqueça disso, já que eles tratam de uma forma de produção. Então, entre esses dois surge o mercantilismo. O mercantilismo, ele vai pensar de uma forma econômica, de um sistema econômico transitório, ok? O capitalismo e o feudalismo vão tratar da forma de se produzir coisas, de se gerar economia, e o mercantilismo ele vai focar exclusivamente na parte econômica em si, tá? A origem do mercantilismo ela vai estar ligada ao absolutismo, que foi um período então que havia o domínio dos estados, é inevitável, não tem como separar o mercantilismo do absolutismo, esse rei tendo o poder total, a representação absoluta na sociedade, vai garantir com que o mercantilismo aconteça. Digo para vocês que se não fosse o absolutismo, o mercantilismo certamente não apareceria da forma como apareceu. Por conta disso, os reis eles vão fazer de tudo para enriquecer os seus países.
Consequentemente, enriquecendo, eles teriam também mais poder. Nesse momento, a riqueza vai ser medida pela quantidade de ouro e prata que o país vai possuir. E é nesse momento que os Estados nacionais nascendo, o conjunto de nações europeias vão nascer depois da centralização do poder na figura do rei. Nós vamos citar então, como eu falei agora há pouco, Portugal, França, Espanha, Inglaterra, como marcas, como elementos chaves desses países, dessas nações que vão surgir nesse momento do mercantilismo da Idade Moderna dos Estados nacionais. Bom, como forma de se consolidar, esses estados modernos vão se apoiar na luta da burguesia pelo poder e também pelo fim dos privilégios da nobreza feudal. Por conta disso, a burguesia vai passar então a apoiar fortemente o rei, que vai possibilitar grandes domínios políticos e reafirmar o seu poder, como eu disse agora há pouco. Foi assim que os burgueses vão passar a ter privilégios e ampliar as suas rendas econômicas, apesar de ainda ser uma forma mais controlada, ok? Com isso foi possível o desenvolvimento comercial e também manufatureiro com o poder centralizado no rei, que vai passar a controlar a economia, garantir os seus interesses e fortalecer ainda mais o poder da sua família. Foi a partir desse processo que vão surgir as práticas econômicas do mercantilismo. E o mercantilismo foi marcado pelas grandes navegações, pela instalação do sistema colonial no continente americano, por exemplo, quando os portugueses utilizaram as práticas do mercantilismo na colonização do Brasil e etc. As características do mercantilismo vão estar juntas, associadas ao poder do rei, já que o modelo político da época era o absolutismo. Nesse período, muitas nações europeias vão querer enriquecer a partir da exploração de riquezas em outros continentes e para isso vão utilizar das navegações para conseguir o seu ouro e sua prata. Existem diversas características dentro do mercantilismo, sendo que algumas delas podem ser vistas praticamente em todos os países e outras estão mais ligadas a um estado nacional específico ou outro. Então repara, tem países que têm todas as características do mercantilismo e outros países que possuem uma ou outra dessas marcas, mas o mercantilismo dentro de todos eles de um modo geral. Vamos tentar ver as características mais importantes. A primeira é o metalismo. O metalismo está relacionado à busca por metais preciosos. Nessa época, todos queriam ter prata e ouro. Era uma das formas de se demonstrar poder. Um dos principais representantes dessa prática foi a Espanha, na busca constante pelas cidades do ouro aqui na América. E lá o conceito de valorização dos metais preciosos era conhecida como bulionismo, ok? Outra marca do mercantilismo é a balança comercial favorável, uma das principais características do mercantilismo. Nós podemos ver isso em praticamente todos os estados. A ideia era de que se os estados fizessem mais exportação do que importação, sendo ali, obviamente, incentivado pelo crescimento industrial e manufatureiro, eles poderiam gerar, então, riqueza no seu próprio país. Outra característica é o colbertismo. Era uma característica presente principalmente lá na França, e vai ficar conhecida por este nome justamente por um cara chamado Jean-Baptiste Colbert, ou Colbert. Ele era ministro do rei, muito influente naquela época. A ideia era fazer o quê? O desenvolvimento da manufatura como forma de gerar riqueza, uma prévia da Revolução Industrial. O pensamento girava em torno de se produzir, então, produtos de qualidade para atrair venda lá fora, lá no estrangeiro. Tá? Outra característica, já que nós estamos falando de produção, uma característica do mercantilismo é o incentivo à manufatura. Essa prática vai estimular a manufatura, que produtos ali que vão gerar lucros precisavam então ser produzidos, transformados através das matérias-primas, dos gêneros agrícolas, etc., em um produto a ser vendido. Lembre-se, manufatura é a primeira etapa num processo de industrialização. Tá? A última característica do mercantilismo é o protecionismo alfandegário. Basicamente, para proteger ali o seu país, a sua economia, o governo vai criar impostos altíssimos para produtos que vêm de outros países. Por quê? Para estimular a produção do seu próprio país, estimular a produção nacional e, óbvio, manter a riqueza ali, não fazer com que a riqueza saia do seu país e se direcione a países concorrentes. Bom, de uma forma muito resumida, nós podemos dizer que Portugal e Espanha vão investir pesado no colonialismo, tá? E eles vão utilizar os países colonizados para melhorar a sua economia. É só você perceber a dependência que esses dois, Portugal e Espanha, tinham em relação à América quando eles
começar então o processo de colonização. Existia nesse momento o que nós conhecemos como o Pacto Colonial. Não sei se você lembra disso. Os países só podiam comprar e vender produtos com as nações que colonizavam eles. Por exemplo, na época do Brasil colonial, o Brasil produzia aquilo que só era de interesse português. Se a Inglaterra quisesse vir comprar, nós não poderíamos vender. Tá? Isso é o Pacto Colonial. Uma marca muito forte do mercantilismo e que favorece o Estado Nacional português, por exemplo. A Inglaterra e França, por exemplo, vão estimular o industrialismo e o comercialismo para a obtenção de riqueza. Então, repara, enquanto o colonialismo era da Espanha e era de Portugal, Inglaterra e França vão focar-se assim, fortemente na industrialização e no comércio para tentar obter riqueza. Não é isso que fez com que eles desenvolvessem manufaturas e comércio interno de um modo assim até grandioso, né? Não é à toa que a Revolução Industrial vai começar imediatamente na Inglaterra e depois se espalhar para a França e outros países. Já a Holanda vai ter uma representatividade muito forte dentro do mercantilismo, vai possuir ali algumas empresas, duas companhias comerciais, né? A primeira a Companhia das Índias Ocidentais e depois a Companhia das Índias Orientais. A Holanda também vai estimular o industrialismo e tinha como diferencial o que nós conhecemos hoje por créditos bancários. Então, os bancos holandeses ofereciam créditos, empréstimos, claro que a juros, para essas empresas naquela época conseguirem se desenvolver. O sistema colonial vai sofrer uma grande influência da política e também do mercantilismo. A partir desse momento em que as colônias foram criadas, elas vão assinar, né, um acordo de exclusividade. Era através disso que os países colonizados passavam a atender os interesses da burguesia comercial lá na Europa. Os exemplos mais conhecidos, como eu disse agora há pouco, o Brasil, sendo a América Portuguesa e a América Espanhola de modo geral. Vale destacar aqui que o Pacto Colonial era uma forma de dominação entre a metrópole e a colônia. Em relação às questões econômicas, o país colonizado era obrigado a vender seus produtos por preços baixos à metrópole, que vai obter um grande lucro revendendo esses produtos lá na Europa ou até mesmo para a Ásia. Nós podemos dizer então, para finalizar, que o sistema colonial foi uma peça importantíssima para o enriquecimento de muitos estados nacionais e constituindo ali uma peça fundamental do mercantilismo e consolidando as monarquias absolutistas. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido então essa sequência de 3 situações que eu trouxe para vocês hoje. Começamos na formação do Estado Nacional, partimos para o poder absoluto e depois para o mercantilismo, ok? São as 3 principais marcas do período chamado como Idade Moderna. Período este que vai marcar então o fim da Era Medieval e que vai anteceder o período que nós vivemos hoje, que é a Era Contemporânea. Vai ser neste período da Idade Moderna que vão acontecer as maiores revoluções que vocês estudaram aí no final do seu 8º ano. Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, Revolução Inglesa anteriormente. Então, está tudo constituído dentro deste cenário, beleza? Bom, na próxima aula vamos avançar com este conteúdo, vamos passear um pouco mais pela Idade Moderna. Beleza, galera? Valeu, grande abraço!